Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estou aqui para passar uma mensagem muito importante. Vamos falar sobre o último eclipse do ano. Vamos fechar o ano com eclipse solar em Libra. E é um eclipse interessante porque vai ser a última vez que vai acontecer eclipse em Libra. Começou a série de eclipses em Libra no dia 14 de outubro de 2023. Está se encerrando agora. A próxima vez que a gente vai ver eclipses acontecendo em Libra vai ser só em 2033, então a gente está realmente com uma fase aqui de despedidas, de algumas finalizações, embora eclipses solares evidenciem novos inícios, a gente tem uma finalização nesse sentido. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre a carinha desse eclipse, tá? Tô com o mapa aberto aqui, depois eu mostro ele para vocês, mas vai acontecer hoje, dia 2 de outubro, às 15 horas e 49 minutos. Bom, então essa aqui é a carinha do eclipse. De vez em quando eu vou ficar de olho aqui, porque eu gosto de falar olhando para o mapa. Bom, olha aqui, o eclipse, a gente tem aqui o encontro do Sol com a Lua, tá? Próximo de Nó, e no caso é um eclipse de Nó do Sul. Esse eclipse, ele forma uma conjunção exata com Lilith, tá? Também tem conjunção com Mercúrio, que a gente vai levar em consideração. Dispositora desse eclipse está em Escorpião, tá? Formando um grande trígono de água e esse eclipse, ele recebe uma quadratura de Marte, que está em Câncer, mau estado cósmico. Então, a gente vai falar sobre tudo isso agora. Bom, então para começar, num eclipse solar, o Sol é ocultado, a Lua passa na frente dele, ela oculta o Sol, ela impede que os raios solares cheguem até nós no eclipse solar, né? E depois ela sai da frente. E aí o Sol ilumina e escancara todas as sombras, tudo aquilo que estava debaixo do tapete. Então, os eclipses, eles sempre trazem uma proposta de revelações, tá? Então, eles também provocam algumas crises, que são aqueles chacoalhões, aquela poeira debaixo do tapete que fica lá guardadinha, escondidinha, o eclipse chega, sacode esse tapete, saem todas as poeiras de dentro e fica tudo muito exposto, tudo muito escancarado, tá? Esse eclipse, ele tem muitos componentes que vão trazer à tona essas questões que a gente viu acontecer recentemente, né, em Hollywood, não se fala em outra coisa. Todas essas denúncias, tudo aquilo que foi escancarado recentemente, que a gente ficou chocado, vários artistas, às vezes muitas pessoas que a gente admirava, a gente ficou assim, meu Deus, como assim? Como que isso aconteceu? E tem tudo a ver com esse eclipse, tá? Tem coisas que pipocam, que estouram, que acontecem um pouco antes do eclipse, tá? E para mim, esse eclipse aqui, com essa dispositoria em Escorpião, com esse eclipse próximo aí de Nó do Sul, de Lilith, de Mercúrio, tem tudo a ver com tudo isso que aconteceu agora, nessa revelação que a gente viu. E muitas outras coisas também podem continuar aparecendo, pipocando, assuntos relacionados a isso. A gente vê, sim, essas revelações, né? Um eclipse em Libra, ele vai trazer questões também relacionadas a relacionamentos, né? Em geral. Seja você com outra pessoa ou você com você. Com a proximidade desse Mercúrio com o eclipse, a gente tem muitas revelações, as pessoas estão falando, tem provas, tem foto, tem print, tem documento envolvido, tem as pessoas colocando para fora, porque esse Mercúrio, ele tá recebendo essa quadratura de Marte, né, em Câncer. E são coisas do passado, coisas que já aconteceram, porque Câncer tem essa conotação, tem essa coisa de passado, né? Esse Nó do Sul também tem coisa de passado, tá juntinho desse eclipse. E também, olha só, as questões de polêmica. Esse Mercúrio mal aspectado com Marte pode trazer as questões de polêmica, né, Catarina? Então, tem esse ponto. E a Lilith, ela tendo essa proximidade, assim, em grau exato com o eclipse, é muito forte, tá? É muito forte, inclusive, questões de repressão, né? De algumas feridas emocionais que elas são abordadas, né? Lilith, para quem não sabe, foi a primeira mulher de Adão. Então,
Não vou me estender aqui na mitologia dela, mas ela não quis se submeter a Adão. Ela foi para o submundo e aí depois foi enviada a Eva para Adão não ficar sozinho, né? Mas a Lilith, ela não aceita submissão. A Lilith, ela quer igualdade dentro de uma relação. E a Lilith está em Libra. Então, olha que forte isso, essa questão da relação. Ela está participando de um eclipse em Libra. A gente tem Mercúrio em Libra, a gente tem o Sol em Libra, a gente tem a Lua em Libra, a gente tem o Nó do Sul em Libra. Assim, como a dispositora desse eclipse está em Escorpião, a gente vai entrar em temas muito profundos, tá? E em questões escondidas, em questões que realmente tem coisa do passado por conta de toda essa carga do Nó do Sul. São coisas do passado, são coisas que já aconteceram e que agora a gente pode encontrar um desfecho, tendo essa revelação, tendo essa exposição, as pessoas falando, a questão das provas, né? Vindo tudo com essa questão do Mercúrio próximo do eclipse. Toda essa parte Lilith, ela também tem uma questão da parte sexual, também está envolvida. Escorpião também tem uma ligação com essa questão de sexo, de algumas possessões, algumas obsessões, manipulação, questão de controle, pessoas que usam o poder, né, seja moral ou financeiro, para manipular as outras pessoas, né, para induzir as outras pessoas, para controlar outras pessoas, para manipular outras pessoas. Então, tudo isso está sendo levantado. Por isso que eu vi, assim, eu bati o olho nesse eclipse e eu vi muito essas questões que foram já reveladas, mas como o eclipse ele tem um desenrolar de 6 meses, a gente ainda vai ver muitas cenas, pode ser desse capítulo ou de outras coisas também, outras pessoas sendo desmascaradas, então a gente vai ver isso. Vocês podem ter certeza, outras pessoas já estão sendo desmascaradas e isso ainda vai continuar, tá? Mas vamos tentar entrar agora em contato com a nossa vida pessoal. Como que esse eclipse pode nos atingir? Como a gente está com uma ênfase muito grande de casa 8, né? A gente está com o Nó do Sul na casa 8, Lua, Sol, Mercúrio, Lilith. A gente pode ver um desenrolar de algumas questões que ficam críticas, que se agravam. Temas de sexualidade a gente vê muito forte. A gente também vai ver muita questão relacionada à parte financeira, tá? Então, se você tá em algum processo de litígio, pensão, processo, tudo mais, pode dar até briga, porque Marte, ele tá fazendo uma quadratura com todos esses pontos, né? Marte traz a questão das brigas, das disputas, né? Então, às vezes pode ser um pouquinho difícil ter um consenso, um acordo, um alinhamento, né? Vênus também está em Escorpião. Então, assim, às vezes, se você precisa fazer alguma negociação, algum acordo, não está na melhor fase. A gente pode ver alguns cortes de benefícios ou taxas que aparecem ou maus investimentos. Às vezes aqui as pessoas não estão fazendo bons investimentos, seja o governo, seja nós mesmos, né? Às vezes a gente não está fazendo as melhores escolhas. Então, assim, nesse momento, nesse desenrolar, especialmente os primeiros 3 meses depois desse eclipse, evite fazer investimentos de risco, tá? Porque não tá muito propício, tá? Não tá muito favorável para toda essa parte de investimento, não tá muito favorável. Renda conjunta também não tá muito favorável. Tem que ter atenção. Aceleração com endividamento. Você vai comprar um apartamento, você vai comprar um carro. Atenção, você tem condição para pagar esse imóvel que você quer, esse carro que você quer? Você vai ter condição? Como que tá? Você tem uma reserva antes? Tem que ver isso. Mas tem coisa boa. Vênus tá recebendo bons aspectos aqui nesse mapa. Então, a gente pode sim trabalhar a questão de negociações, só que aquilo lá, coisas que são arriscadas, coisas que você faça em parceria, em conjunto, em patrocínio, esses assuntos eles não estão muito fortes, mas
Você vai negociar uma coisa que é para você, você faz, você empreende, você coloca a mão na massa, aí sim a gente tem coisas boas, tá? Uma outra coisa também é bom para a gente fazer uma organização financeira. O que a gente não pode fazer é ficar numa situação passiva, numa atitude passiva. Ai, não, mas se Deus quiser, esse negócio vai desenrolar. Meu filho, faz a sua parte, vai atrás, corre atrás, se mexe, não fique passivo. Agora vamos falar sobre relacionamento, porque é o principal tema do eclipse e eu quero falar isso na nossa vida, né? A gente pode ver muitas situações acontecendo. Às vezes a gente pode ver términos de relacionamento, pode acontecer. O eclipse sim, o eclipse solar, ele tá muito associado a novos inícios, mas às vezes a gente precisa finalizar algumas coisas para que novos ciclos se iniciem na nossa vida, comecem na nossa vida, tá? A gente não fala só sobre relacionamento amoroso, embora esse sim vai ser o principal tema, mas a gente pode falar sobre o relacionamento com os nossos chefes, com os nossos colegas, com pessoas da nossa família, com relacionamento com nós mesmos, né? Então, esses são temas que vão ficar muito fortes, muito evidenciados nesse eclipse aqui. Libra tem uma questão muito grande com equilíbrio, né? Então, a gente tem que ver se a gente está vivendo um relacionamento equilibrado. Se você tá feliz, se o seu parceiro tá feliz, sua parceira tá feliz, né? Se tá tendo esse equilíbrio, ou você se doa demais, ou você deixa de fazer coisas que você quer, que você tem vontade, você tá sempre cedendo, o parceiro tá sempre se impondo, é sempre a vontade dele ou dela que prevalece e a sua não tá tendo equilíbrio, a pessoa não te escuta. Então, essas coisas a gente vai levar sim em consideração nesse eclipse. Como a gente tá com a dispositora em Escorpião, a gente vai também perceber, peraí, eu tô num relacionamento, tô me sentindo controlada, o meu parceiro, ele tá me manipulando muito, ele não tá respeitando minhas vontades, né? Então, tudo aquilo que tá oculto, tudo aquilo que tava debaixo do tapete, porque assim, a gente vai vivendo a nossa vida e tem coisa que a gente não dá muita atenção, vai passando. Aí você releva uma vez, você releva outra vez, você releva de novo, vai pondo embaixo do tapete, só que aí vem um eclipse e revela tudo. É meio que, sabe quando vira uma chavinha, você fala assim, caramba, dentro desse relacionamento, realmente, desde não sei quando, sabe, quando vem tudo isso, meio que a pessoa acorda, tem um estalo assim, sabe? E até coisas que estavam enterradas vêm à tona, reaparecem, ressurgem das cinzas e a gente pode ter a oportunidade de transformar, de conversar, de tentar fazer uma negociação com o nosso parceiro. Então a gente pode ter a oportunidade de falar e a gente deve falar. Mercúrio tá do ladinho do Sol, da Lua, da Lilith. Então a gente precisa falar. A gente precisa falar das nossas dores, das nossas frustrações, como que a gente tá se sentindo, né? Então a gente precisa trazer esses sentimentos, né? E como a gente tá vendo essa Vênus em Escorpião, como que você tá se sentindo por dentro? Sabe? Porque Escorpião, ele trata assuntos profundos. Então, às vezes, a gente tem que remexer, revirar para entrar em contato com uma profundidade para provocar uma transformação dentro desse relacionamento, tá? Então, como Marte, ele tá aspectando de forma tensa toda essa energia do eclipse, pode ser que às vezes fique muito evidente essa questão, se o nosso parceiro ou parceira está sendo muito egoísta, impondo muito as vontades dele, ou te manipulando, ou te induzindo a fazer aquilo que ele ou ela quer que você faça, e não te escuta. Aí, tudo isso daí, você vai começar a se tocar, você vai começar a perceber, e são coisas que vão te incomodar, porque o eclipse, ele
pode sim trazer algumas crises para provocar algumas transformações na nossa vida, né? Algumas mudanças, porque o eclipse ele vem com essa proposta de trazer algumas mudanças, algumas renovações, alguns inícios. Então, para alguns casais, a gente pode ver assim a oportunidade deles conversarem, deles romperem alguma dinâmica de controle. Então, de repente, a outra pessoa ela começa a escutar, começa a entender e começa a fazer um outro planejamento para a relação. Essa Vênus ela está recebendo um trígono, grande trígono de água. Então, de repente, alguns parceiros podem entender, né? Trazer a questão da empatia, da compaixão, de se doar, de se colocar no lugar da outra pessoa, entender, falar assim, nossa, eu não percebia que eu agia dessa maneira, você me desculpa, vamos recomeçar esse ponto. Então, tem essa questão e pega muito a questão da igualdade, do equilíbrio, equilibrar essa relação, né? Até mesmo quem se doa demais, vai ter uma hora que vai falar assim, eu não tô feliz, eu também preciso receber, precisa ter um equilíbrio aqui nessa relação. Então, esse assunto, ele vai vir forte, mas tem algumas relações que podem sim terminar, finalizar, se não houver essa colaboração, essa reciprocidade, se houver toxicidade, se a pessoa está sempre medindo força, se tem a coisa do relacionamento abusivo, do relacionamento tóxico, muitas sombras são reveladas. Às vezes a pessoa ela não enxerga ou não quer enxergar, ou não quer fugir desse tema, mas com o eclipse tudo isso vai ficar muito escancarado, né? Então a gente pode ver sim alguns relacionamentos finalizarem. A gente tem o pico do eclipse daqui 3 meses, mas existe um desenrolar de 6 meses. Tem muito relacionamento que termina próximo do eclipse também, uma semana antes, uma semana depois, a gente também vê bastante caso assim, mas de qualquer maneira esse eclipse ele vai provocar todas essas reflexões na gente, porque tudo isso vem para ter um novo início, um novo começo, transformar as nossas relações, inclusive transformar nossa relação com nós mesmos, porque muitas vezes é a gente que não se trata bem. Às vezes a gente não se acolhe, às vezes a gente não se ama, a gente não fala coisas boas de nós mesmos para nós mesmos, a gente não se elogia, a gente não se cuida. Então, esse é um assunto importante para a gente trazer, porque a gente só é capaz de dar para outra pessoa aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, como a gente tem aqui alguns aspectos positivos formados nesse eclipse, a gente pode trazer esse olhar, a gente pode buscar se acolher mais, tomar algumas iniciativas para a gente trabalhar o nosso amor próprio, né? E com responsabilidade, a gente ter mais responsabilidade afetiva, tanto com nós mesmos quanto nas nossas relações. Então esse eclipse, ele vai trazer todas essas questões, e não são questões atuais, são questões de passado. Questões que vêm lá de trás, às vezes já faz um tempão que a gente não trabalha essa questão, né? Então agora tudo isso fica revelado, desocultado pra gente, porque a gente vai vivendo no piloto automático, a gente às vezes nem para pensar sobre isso, né? E agora a gente vai ter essa oportunidade, sim, com certeza. Então é isso, repense aí como que estão os seus relacionamentos, como você se trata, como você trata as pessoas que você se relaciona. Tem essa questão de controle, de poder, de domínio. Como que a gente pode trabalhar essa questão? Porque às vezes nós somos a parte tóxica da relação. Então a gente tem que avaliar o nosso comportamento também. A gente não pode ficar se fazendo de vítima, não. A gente também tem que ver a nossa parte. Autorresponsabilidade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com quem você sente que está precisando receber essa mensagem, quem está precisando desse chacoalhão, desse empurrão,
né? Compartilha com seu parceiro, com a sua parceira, para entender a importância desse eclipse nas relações, nesse desenrolar aí de 6 meses, né? Então, que a gente possa transformar, renovar e trazer novos inícios para a relação, tá bom? É isso, um beijo para vocês e bom eclipse!